Olá a todos, sejam bem-vindos. E hoje o tema de vídeo será o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Você vai descobrir o que significa essa frase aí do Salmo 127. Vamos ler o versículo da Bíblia que está em Salmo 127 e vamos ler até o versículo 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim só dá aos seus amados o sono. O versículo diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Fala sobre a soberania de Deus do governo de todas as coisas. O seu significado enfatiza que o esforço humano é inútil e sem intenção e providencial do Senhor. Este versículo faz parte do Salmo 127, o salmo atribuído ao rei Salomão. No verso 2 desse salmo, Salomão usa duas imagens para falar da soberania de Deus: a construção de uma casa e a proteção de uma cidade. Por isso ele escreve: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, versículo 2. É fácil notar que com o uso dessas imagens nesse verso, o escritor bíblico tem em mente duas das principais preocupações humanas: o trabalho de construir e o trabalho de preservar. Mas ele também deixa claro que sem a ação do Senhor, ambos os trabalhos serão inúteis. E por que essa frase, se o Senhor não guardar a casa? Porque nos tempos antigos, uma boa cidade era sempre cercada de fortes muros e portões resistentes. Além disso, havia vigilância constante das sentinelas, que eram capazes não apenas de guardar a armada num posto, mas também de avisar o restante da força militar da cidade ao sinal de qualquer perigo. O trabalho das sentinelas na guarda de uma cidade era algo realmente fundamental. E se as sentinelas falhassem em sua tarefa, a cidade podia ser destruída. Além das sentinelas, as cidades, estando também, tinham suas próprias divindades. Os povos antigos, por mais que fossem pagãos, tinham a consciência de que dependiam de uma proteção que estavam além de suas capacidades. Como parte da imagem de Deus que restou do homem após o pecado, faz parte da natureza humana essa busca pelo religioso ou senso divino. Eu quero explicar aqui essa parte religiosa. Olha, eu já falei várias vezes aqui no canal que nós não somos religiosos, mas eu já expliquei para vocês aqui várias vezes que nós não somos religiosos. A religião pura é aquela que você visita o órfão e a viúva, mas segundo o que está escrito na Bíblia. Só que nós não somos religiosos, nós somos cristãos. As pessoas confundem muito isso, né? Porque tal religião, Nós não somos religiosos coisíssima nenhuma, porque se nós fôssemos religiosos, nós seríamos como os hipócritas fariseus. Eles que se diziam ser religiosos, eles que se diziam obedecer o evangelho, a palavra, os mandamentos do Senhor, só que não era assim. Na verdade, eles gostavam muito de se aparecer, né? Eles gostavam muito de achar que eles eram, né, os líderes, entre aspas, né? Mas na verdade eles não eram religiosos coisíssimas nenhuma. Sempre eles, como sempre, eram hipócritas. Então nós não somos religiosos, nós somos cristãos. É diferente. Se você for pesquisar sobre o cristão, você vai entender que vai vir aí de uma linhagem de cristianismo, ou seja, Cristo, vem de Cristo. Então vamos entender, não vamos confundir religiosidade, religião com cristianismo, religião com cristão. Então vamos entender aqui, eu estou explicando para vocês entenderem o significado aí de religioso, tá?
embora essa verdade do homem caído, né, sobre ele rejeitar a verdade de Deus em troca da mentira dos falsos deuses com letra minúscula que eles mesmos criaram para si. Vamos ler aqui Romanos, do capítulo de número 1, do versículo 18 ao 23. Vamos ler agora essa passagem bíblica aqui, tá? Para você entender melhor aqui sobre os falsos deuses. Que diz assim, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entenderam claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Portanto, porquanto tendo conhecido a Deus, não se glorificaram como Deus, nem se deram graças, antes os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Mas o versículo bíblico não diz: se os deuses não guardarem a cidade, em vão vigia a sentinela. Esses deuses aqui é com letra minúscula, tá? Em vez disso, o versículo diz de forma bem clara: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O título Senhor normalmente está escrito em uma caixa alta nas traduções em português, Senhor, com letras maiúsculas, que indica o nome, pessoa de Deus, Yahvé. Esse é o nome que Deus revelou em sua aliança com Israel ao Egito, a nação do Egito, né? Êxodo 3. De fato, algumas cidades da antiguidade conseguiram alcançar a posição de capitais e grandes impérios. Porém, tudo que isso ocorreu foi de acordo com o propósito soberano do Senhor. Olha só, tudo isso foi por vontade de Deus que os homens fizeram seus impérios. Foi assim que Deus levantou, por exemplo, a Babilônia sobre o rei Nabucodonosor, ou Pérsia sobre o rei Ciro. Mas sem a proteção divina, até mesmo uma imponente cidade, por mais poderoso que fosse o seu exército, podia ser conquistada. Foi assim que a cidade de Babilônia, da mesma forma que o Senhor levantou, o Senhor também o abateu. Aquela superpotência foi tomada pela colisão meio-persa de forma sorrateira e sem ter chance de esboçar qualquer reação. Livro de Daniel, capítulo de número 5. Então você pode ver aqui que não adianta ser uma superpotência, não adianta ser uma coisa muito grande, né? Não adianta. Se Deus não estiver lá, nada vai para frente. É abatido, aquela situação, aquele negócio é abatido. A gente tem que ter cuidado aí com o que a gente fala. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Deus, meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, Deus não é pra gente ficar brincando, não. A gente não pode ficar lançando palavra de maldição contra ninguém. A gente não pode dizer que pode tudo. A gente não pode dizer que a gente pode se salvar. A gente não pode dizer que nós somos os tais. Não. Se somos os tais no sentido espiritual, mas é porque Deus nos constituiu, mas não que nós chegamos assim e dizemos que somos alguma coisa. Por isso que aquelas superpotências, o que acontece quando elas desafiam o Deus vivo, quando elas não estão ali com Deus do nosso lado, quando elas não estão ali com Deus ali sempre na frente, elas são destruídas e abatidas.
Como eu já falei para você, Deus não é um Deus que mata ninguém, no sentido assim que ele tem prazer na morte de ninguém, né? Mas Deus é aquele que exalta e aquele que abate. Mas se você estiver construindo alguma coisa, se eu estiver construindo alguma coisa, construa com Deus na frente. Fale assim: Deus, vai na frente desse negócio. Vai, Senhor, abençoando esse negócio. Senhor, vai abençoando tal pessoa. Vai abençoando tal emprego. Vai abençoando tal, Senhor Jesus, esse projeto. Vai na frente, Senhor, se for da tua vontade. Sempre nós temos que lembrar que se Deus não estiver vigiando as nossas vidas, se Deus não estiver do nosso lado, as coisas não vão andar. Elas não vão andar. Elas podem até andar, sim, até um certo ponto, mas quando chega em determinado ponto, ele abate. Porque Deus é quem abate, Deus é quem exalta. Por isso que a frase aí do Salmo 127, ela diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então nós temos que ter isso na nossa cabeça, na nossa mente, né? Existem muitas histórias por aí contadas, mas uma só, ela tem que ser contada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E outra palavra que tem que ser falada: se o Senhor Jesus, ele não estiver conosco em tudo o que fizermos, nada vai para frente. Jesus disse: olha, estarei convosco, os meus discípulos, até a consumação dos séculos. Então, as pessoas que desconhecem esse Deus, elas falam coisas horrendas, elas falam coisas horríveis, elas falam coisas que elas não conhecem. Uma coisa que eu quero também dizer aqui é que muitas pessoas, elas se equivocam por elas não conhecerem o verdadeiro Deus. Elas falam coisas terríveis, elas abrem a boca para dizerem coisas que não é para elas falarem. Então nós temos que ter cuidado com isso, com o que falamos, porque com a nossa boca nós bendizemos e com a nossa boca também nós amaldiçoemos as pessoas. Então, meus amados, vamos ter cuidado com isso. Porque se o Senhor não estiver do nosso lado, ora, diga Israel, os nossos inimigos, eles já teriam nos engolidos vivos. Então, que nós possamos ter cuidado e não brincar com as coisas de Deus. O quantas pessoas têm brincado aí com as coisas de Deus, não é mesmo? Tem, olha, falado absurdos. Pessoas têm falado calúnias. Pessoas têm debochado do evangelho, debochado das pessoas. Pessoas que elas não pecam. Somos pecadores, sim. Somos falhos, sim. Somos. Mas quando nós nos prostramos perante aquele que vive, aquele que reina, o Senhor, ele está do nosso lado, nos protegendo, nos dando vitória em nossas vidas. Mas nós não passamos só por coisas boas, nós passamos por coisas difíceis, porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Jesus não disse assim: olha, no mundo vocês não vão passar luta, no mundo vocês não vão passar provas. Não foi isso que Jesus disse. Não foi isso que Jesus disse: olha, vocês vão viver só felizes, olha, vocês vão sempre estar alegres. Não, Jesus disse que nós teríamos aflições, mas ele falou: tende o que? Bom ânimo. Ele disse para nós ter bom ânimo, porque tem dia que só Jesus na causa, né? Você que tá me ouvindo aí, que tem dia que você tá triste, tem dia que você não tá bem, mas tem dia que você tá feliz, porque Jesus, mesmo com tantas lutas que nós passamos, está do nosso lado, está conosco, vigiando a nossa casa, vigiando a nossa família, vigiando nossos amigos, familiares. Então, meus amados, o Brasil e o mundo, então vamos ter cuidado aí com essas palavras que nós falamos, que Deus não é Deus, né? Muitas pessoas dizem: não, Deus não, eu não acredito nem em Deus. Tem gente que não acredita que Deus existe. Tem gente que diz assim: eu não acredito em Deus, não. Tudo bem, você pode dizer o que você quiser, que você não acredita em Deus. Você pode falar o que você quiser, você que não conhece Jesus. Mas uma coisa eu digo pra você: uma hora você vai ter que acreditar. Uma hora você vai dizer assim: meu Deus, me salva. Meu Deus, me socorre. E eu fico pensando, essas pessoas aí que elas dizem que Deus não existe, uma hora o negócio vai apertar, uma hora o parafuso vai acochar e elas vão clamar lá de baixo, assim como Jonas ali dentro ali da baleia, né? Passou 3 dias porque Deus mandou ele pregar para Nínive, para as pessoas de lá, e ele não quis ir, foi para outro canto, e Deus permitiu ele ficar dentro da baleia, e ele disse que do inferno ele gritou. Entenderam? Então vamos ter cuidado aí,
Você que não conhece Jesus, você que não conhece Deus, vamos ter cuidado, porque Deus não brinca de ser Deus, não. Deus é amor, sim, mas Deus também é fogo consumidor. Após mostrar que o Senhor é quem de fato protege, o Salomão aí olha para o trabalho das sentinelas das perspectiva divina. Então ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em outras palavras, o trabalho das sentinelas só pode ser bem sucedido se estiver apoiado sobre proteção divina. Aqui não podemos ignorar o fato de que esse versículo faz parte de um dos chamados Salmos de Romagem, que eram os cânticos de peregrinação, que significa que esse verso era parte das canções entoadas pelos peregrinos que se dirigiam à cidade de Jerusalém para participarem das festividades. Enquanto quando eles viajavam e cantavam: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Obviamente, eles estavam se referindo especialmente aí à cidade de Jerusalém. Então, essa era uma verdadeira profissão de fé em Deus. Isso porque a luz que já foi exposto aqui a esse versículo indica que a verdadeira proteção de Jerusalém não dependia da habilidade de suas sentinelas. Na verdade, antes de ser tomada pelos israelitas, Jerusalém era uma fortaleza dos jebuseus. Era uma cidade praticamente impenetrável. Mas mesmo assim, Deus entregou a cidade nas mãos dos israelitas sob a liderança do rei Davi. Além disso, a proteção de Jerusalém também não repousa nas crenças de falsos deuses com letra minúscula ou com ideias místicas com supostos poderes mágicos, mas absolutamente tudo dependia do Senhor. Por isso, em outro salmo de romagem, podemos ler: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121, versículo 4. E se o Senhor não guardar a cidade, e em vão vigiar a sentinela? O que isso significa? E o que não significa? É verdade aí que esse versículo pode muito bem ser aplicado na vida do povo de Deus em qualquer época e lugar. Então, assim que dissermos: se o Senhor não guardar a casa, a cidade, em vão vigia a sentinela. É o princípio válido para nós aqui e agora. Porém, muita gente aplica esse versículo de forma completamente inadequada. Por exemplo, algumas pessoas acham sendo negligentes com a segurança dos seus bens, de sua família, alegando que eles estão sob a proteção de Deus. Portanto, não há nada que possa ser feito por nós. Sim, sem dúvida, tudo o que temos está sob o governo do Senhor. Com certeza está, mas você não pode relaxar na segurança da sua casa. Você não pode dormir ou sair de casa e deixar a porta aberta. Não, você não pode sair de casa e deixar ali o fogo do fogão aceso. Você não pode sair e não olhar ali se não está ligado algum eletrodoméstico. Você tem que ter cuidado, sim. Você não pode sair e depois que acontecer uma situação difícil aí, você vai acordar para essa realidade, certo? Deus está cuidando de nós, o Senhor está cuidando sim, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que olhar antes de sair de casa, se fechou mesmo a porta. Você tem que olhar mesmo aí se você desligou o fogo do fogão, se a geladeira não está aberta, se não tem um eletrodoméstico ligado. Você tem que prestar atenção em tudo, porque você também tem que fazer a sua parte. Não vamos ser negligentes nesta parte também. Vamos ter cuidado. O Senhor cuida sim, o Senhor protege sim, mas você também tem que fazer a sua parte aqui na terra, porque você ainda está aqui e você tem que fazer a sua parte, porque Deus faz a dele. E sim, sem dúvida, tudo o que temos está sob o governo do Senhor. Mas essas pessoas se esquecem que muitas vezes Deus cumpre os seus propósitos através de nossas ações. Isso quer dizer que muitas vezes a proteção do Senhor com os bens da família do cristão é cumprida através do cuidado e do zelo do próprio cristão, como um bom chefe de família que não coloca em risco os frutos do seu trabalho. Além do que a própria história de Jerusalém mostra de forma clara esse princípio. Quando os muros de Jerusalém
Jerusalém estavam sendo reconstruídos nos dias de Neemias, houve grande oposição dos povos vizinhos que queriam impedir a obra. Inclusive, esses povos ameaçaram usar a força militar contra os judeus, mas sob a orientação do Senhor, os homens de Neemias seguraram as ferramentas de trabalho com uma das mãos e carregavam com a outra a espada para protegerem a cidade. Leia Neemias capítulo 4, versículos 17 e 18. Isso significa que, sobre a direção e disposição corajosa daqueles homens, Deus estava guardando a cidade e o trabalho deles não foi vão. Então saber que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela, não é desculpa para sermos negligentes. E o próprio Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, por isso não posso descer. Ainda que se levante inimigos, mas estaremos aqui, vigiando, aqui com uma mão uma ferramenta, na outra uma espada para lutar. Mas contra os inimigos verdadeiros, contra a obra do Senhor. Finalizando o nosso vídeo de hoje com este tema: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Mas se também você tem que fazer a sua parte como cristão, não esquecendo de cumprir e fazer e ter cuidado com a sua vida, com as suas coisas, mas também não esquecer que você tem que estar ligado com o Senhor. Aquilo que é ligado no céu será ligado na terra, aquilo que desligar do céu será desligado na terra. E que Deus possa te abençoar e que esta palavra fique guardada aí no seu coração. E não esqueça, se o Senhor não estiver do teu lado, ora, diga Israel, os teus inimigos já teriam te engolidos vivos. E que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja sempre com você, desde agora, para sempre. Amém.